Agora começou. Agora começou. Pronto. Vocês estão me ouvindo, gente, aí de casa? Tudo certo? Beleza. Então vamos. Na segunda parte da aula de hoje, a gente continua o assunto que a gente começou na semana passada, que é o estudo da tabela periódica. Eu tinha comentado com vocês que no estudo da tabela periódica, a gente dividiria esse estudo em duas partes. A primeira parte é a parte onde a gente tenta observar a tabela, estabelecer uma relação da posição na tabela com a estrutura do átomo, sobretudo o número de camadas, camada de valência, subnível de maior energia. Então a gente criou ali uma série de situações onde eu posso, a partir da posição do elemento, localizar essas informações. Hoje, eu vou desenhar de novo a tabela, porque a gente vai precisar dela. Hoje a gente discute propriedades periódicas. Propriedades periódicas. Por que que eu estudo propriedade periódica? Não é um assunto que se cobre muito assim, nu e cru, por exemplo. Dificilmente vai aparecer uma questão onde você vai ter que discutir uma propriedade periódica. O que a gente faz é usar as propriedades periódicas para poder entender as características do átomo na hora que ele for fazer uma ligação. Então aqui a gente vai discutir características que a estrutura do átomo dá para ele. Por exemplo, tendência de perder elétron. A tendência que um átomo tem de perder elétron, ela está muito relacionada às características do átomo em si. Então, existem átomos que, por terem uma estrutura X, têm uma tendência de perder elétron. Uma outra propriedade que a gente fala muito, que é super importante, sobretudo quando a gente vai estudar orgânica ou interação molecular, é a eletronegatividade. A capacidade que o átomo tem de puxar elétron. Isso também é uma propriedade que pode se manifestar de maneira mais ou menos intensa. Isso depende do átomo. Então, o que a gente vai fazer aqui é buscar essas informações também a partir da posição na tabela. Essas propriedades, elas têm esse nome, por quê? Né? Propriedades periódicas. Porque são propriedades que variam dentro de um mesmo período da tabela. Dentro de um mesmo período da tabela. Da tabela. Tem uma porrada de propriedades periódicas. A lista é bem grande. No entanto, para o vestibular, a gente escolhe algumas estrategicamente, que são as mais importantes, tá? Eu vou elencar aqui algumas que a gente vai estudar e a gente vai estudando a partir dessa ordem que eu vou falar, tá? A primeira propriedade que a gente vai estudar, que talvez seja a mais importante de todas, é a que a gente chama de raio atômico. Raio atômico. Raio atômico, tá? Depois a gente estuda uma chamada energia de ionização. Ionização, que é uma propriedade também que está associada a raio atômico. Na verdade, assim, o raio atômico é a propriedade mais importante porque é a partir dele que a gente consegue determinar as outras propriedades. Tá? De uma certa forma, as outras propriedades elas acabam dependendo
do raio do átomo, que depois a gente vai definir. Tem uma outra também que é importante, chamada afinidade eletrônica. Eletrônica. Essa já é meio autoexplicativa, né? Afinidade eletrônica. E tem uma outra que é a eletronegatividade, tá? Eu vou citar um pouquinho também sobre algumas outras coisas, mas tem uma que a gente precisa falar, que é o caráter metálico. Caráter metálico, tá? E do mesmo jeito que a gente determina o caráter metálico, a gente determina também um caráter ametálico. Ametálico. Ou seja, a gente vai basicamente conhecer um pouco das características dos átomos a partir da tabela periódica, tá? Beleza? Vamos começar então falando do raio atômico. Eu vou primeiro fazer o seguinte: eu vou desenhar a tabela aqui no lado e eu vou usá-la para a gente poder fazer as coisas durante a aula, tá? Se vocês quiserem ir acompanhando na página, acho que é na página 2 que tem uma tabela aí para vocês. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, aqui. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, pronto. Eu vou deixar essa tabela aqui no centro da lousa, porque aí a gente vai fazendo os rabiscos nela, tá? Beleza. Então, a partir daqui, a gente vai começar a definir as propriedades, tá? Gente, vamos começar falando do raio, pensando no seguinte. Ahn, Se a gente imaginar o átomo como sendo composto por um núcleo central e uma região onde os elétrons estão distribuídos, a gente pode imaginar que existe um limite entre o que separa o átomo do ambiente fora do átomo. Esse limite, ele seria mais ou menos estabelecido pela última camada do átomo. Então, se a gente imaginar o átomo como sendo uma bolinha com um núcleo no meio, o que seria o raio atômico? Seria uma distância entre o centro do átomo, o núcleo, e a camada de valência, tá? Vou colocar aqui, ó. Seria a distância entre o núcleo e a camada de valência. Tá. O nosso objetivo ao olhar para essa situação, né, para essa propriedade chamada raio atômico, é tentar relacionar o raio do átomo com a posição dele na tabela periódica. Entenda aqui que em nenhum momento a gente precisa decorar raio atômico, até porque são distâncias minúsculas. O que a gente precisa é entender que, a partir do momento que existe uma coisa chamada raio atômico, eu posso comparar o tamanho dos átomos a partir do seu raio. Então, se eu tenho átomos com raio pequenininho, eles são átomos menores. Se eu tenho átomos com raio maior, eles são átomos maiores. Então, o que a gente quer aqui não é ficar discutindo assim, qual é o tamanho de um átomo de cloro? Qual é o tamanho de um átomo de enxofre? Não é isso. É olhar para os átomos e dizer, olha, eu acho que esse átomo é um pouco maior que esse. Eu acho que esse átomo é menor do que aquele. É estabelecer um tipo de critério onde eu só compare o tamanho dos átomos. Porque a partir do momento que você sabe comparar tamanho de átomos, você vai conseguir explicar as outras propriedades. Então, por exemplo, onde estariam na tabela periódica, de maneira bem genérica, tá? Onde estaria na tabela periódica os átomos que têm menor raio?
Eu, por exemplo, poderia dizer de cara assim que os átomos de menor raio com certeza estão na parte superior da tabela. Isso é a primeira coisa que eu posso determinar. Por quê? Porque a gente sabe que as linhas de uma tabela periódica estão relacionadas a períodos, não estão? E períodos são camadas. Então eu posso dizer que na região de cima da tabela, no primeiro período, que temos o hidrogênio e o hélio, aí no segundo período que eu tenho o lítio, o carbono, são átomos de uma camadinha, duas camadinhas e assim por diante, né? Por exemplo, se eu fosse desenhar o tamanho dos átomos dentro de uma família, imagina que eu fosse fazer isso, tá? Eu quero desenhar o tamanho dos átomos dentro de uma família. Eu faria assim, ó. Peraí que eu já vou sair da frente. Ó, tá vendo? Ó? Eu escolhi aleatoriamente, tá? Escolhi a família dos gases nobres aqui. Hélio, neônio. E aqui você não precisa ir muito longe, pessoal. É só lembrar da distribuição eletrônica do cara. Ó, distribuição eletrônica do hélio. Um S2, uma camada. Distribuição eletrônica do neônio. Um S2, dois S2, dois P6. Duas camadas. Um S2, dois S2, dois P6. Três S2, três P6. E assim vai. Faz sentido isso? Então, a primeira conclusão que a gente chega, primeira, o raio atômico tende a crescer à medida que o elemento está mais para baixo da tabela. Entenderam? O raio atômico tende a... Eu vou escrever isso, só vamos falando. O raio atômico ele tende a crescer, ele tende a aumentar à medida que o átomo está mais para baixo na tabela. Justamente por conta do número de camadas. Então, ó, eu vou escrever aqui que o raio atômico ele cresce com o número de camadas, tá? Então aqui a gente começa a perceber um pouquinho onde os exercícios vão nos levar quando a gente está trabalhando com propriedade periódica, né? Tem alguns exercícios que são até certo ponto bem comuns, onde o exercício te propõe que você, por exemplo, ele escolhe na tabela periódica três átomos aleatoriamente e fala assim, ó, coloca esses átomos para mim em ordem crescente de raio atômico. Então, de alguma maneira, eu tenho que olhar para os átomos e, a partir do posicionamento na tabela, colocar eles em ordem crescente ou decrescente. Enfim, aí vai depender da situação, tá? Qual que é o problema, gente? Quando eu discuto raio. O raio, ele depende do número de camadas, sim, mas não só do número de camadas. Porque vamos imaginar o seguinte: quando eu comparo, exemplo, um átomo do terceiro período com um átomo do quarto período, ok, o do quarto período tem mais camadas, então, portanto, ele é maior. Agora, eu também poderia comparar átomos que estão no mesmo período. Eu poderia comparar átomos que estão no mesmo período. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Vamos imaginar agora que eu pegue a coluna do neônio. Tá vendo aqui o neônio? Ele está aqui, ó. E eu vou desenhar agora o tamanho dos átomos dentro dessa linha aqui, ó. Tá fora de escala meu desenho, tá? Obviamente. Olha que coisa louca, gente. Se a gente colocar numa perspectiva de comparação átomos de uma mesma linha da tabela, a gente vai perceber que o raio cresce da direita para a esquerda.
Ele não cresce só de cima para baixo. Ele também cresce da direita para a esquerda. Tá? E isso que eu estou contando aqui é uma informação. O nosso trabalho é tentar explicá-la. Por que que o raio cresce da direita para a esquerda? É isso que a gente precisa tentar pensar. Justificar o crescimento de cima para baixo é simples. Cresce com o número de camadas. Agora, a questão é, para átomos com o mesmo número de camadas, com o mesmo número de camadas, vírgula. O raio depende da carga nuclear. Eu vou explicar, tá? Da carga nuclear. Quando eu estou comparando átomos que estão exatamente no mesmo período, eu estou comparando átomos que têm exatamente o mesmo número de camadas. Ter o mesmo número de camadas não quer dizer que eles são do mesmo tamanho. Eles têm uma pequena diferença. E essa diferença, quem vai ajudar a explicar é a carga nuclear. O que é carga nuclear? Número de prótons. Porque no núcleo eu tenho prótons e nêutrons. Então, se eu falo carga nuclear, eu estou falando das partículas que têm carga que estão dentro do núcleo. Então, traduzindo a frase, para átomos que têm o mesmo número de camadas, o raio vai depender da quantidade de prótons. Vou explicar. Para explicar isso, vamos escolher dois átomos que estejam na mesma linha. Pra vocês entenderem bem a diferença. Eu vou pegar esse átomo aqui, ó, cuja distribuição termina em 3. O quê? Esse aqui, ó. Como que fica a distribuição eletrônica dele? Termina em 3s1. É o sódio. Quer ver, ó? Vou colocar aqui exemplo. Sódio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Um elemento aqui da família 1A, ó. Peguei o sódio. E agora eu vou comparar a estrutura do sódio com a estrutura do cara que está do outro lado da tabela, mas está na mesma linha, que é o argônio. Ó, tudo bem até aqui? Aqui é que a gente precisa tomar cuidado, porque dependendo de como você olhar para a lousa, você vai se confundir. Veja, para átomos que têm o mesmo número de camadas, o tamanho depende da carga nuclear. Quando você vai olhar para a estrutura dos átomos, qual é a sensação que você pode ter? E eu estou usando a palavra sensação porque não vai ser verdade. Tem muitos alunos que olham para isso, inclusive na outra turma aconteceu isso ontem. Os alunos olharam para isso e falaram, professor, eu acho que o argônio é maior. E eu acho que o argônio é maior porque ele tem mais elétrons. Então, se o argônio tem mais elétrons, eu imagino que a eletrosfera dele seja um pouquinho maior. Só que o que eu desenhei aqui no quadro não mostra isso. O que eu desenhei aqui no quadro é que, por exemplo, o argônio está aqui, ó. O sódio está aqui. Então, o sódio ele tem que ser maior que o argônio. Agora, qual é a aparente contradição, né? Como que o sódio pode ser maior do que o argônio se ele tem menos elétron do que o argônio? Eu diria para vocês que é justamente por conta disso. O sódio ele é maior porque ele tem menos elétron. Professor, eu não estou entendendo. Você tem que pensar o seguinte: os elétrons estão atraídos pelos prótons. Então, assim, quando um átomo tem 3 camadas, pessoal,
no caso do sódio, você tem um núcleo com 11 cargas positivas, não tem? E esse núcleo com 11 cargas positivas, ele está atraindo elétrons distribuídos em três camadas. Então você pensa assim, ó, você tem 11 prótons atraindo 11 elétrons em três camadas. Aqui você vai ter 18 prótons atraindo 18 elétrons nas mesmas três camadas. Ah, professor, mas será que a camada do argônio não pode ser um pouquinho maior que a do. Não, gente. Elétron tem tamanho desprezível. A eletrosfera de um átomo não vai mudar para mais ou para menos se eu tiver 5 ou 6 elétrons. O que é determinante na eletrosfera é o quanto o núcleo puxa ela para dentro do átomo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A eletrosfera, ela é atraída para o centro do átomo. Mas quem atrai a eletrosfera é o núcleo. Então veja, se você tem 18 prótons aqui, atraindo 18 elétrons, a força de atração, adivinha? É maior. 11 atraindo 11 faz uma força menor do que 18 atraindo 18. Aqui nós estamos falando de uma coisa que não é tão óbvia. É o quanto a eletrosfera está empacotada. Então, quando você tiver que analisar de maneira comparativa átomos que estão no mesmo período, a pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: qual desses átomos está mais empacotado? Vai ser o átomo que tem mais prótons. E, portanto, se tem mais prótons, tem mais elétrons, então a força de atração aqui é maior. Força de atração maior. Faz sentido isso? É, agora veja, se você caminhar dentro de uma mesma linha da tabela, aqui está o argônio, ó, 18 elétrons atraindo três camadas. Do lado do argônio vai estar o cloro, 17 elétrons atraindo três camadas. Enxofre, 16 elétrons, desculpa, 16 prótons atraindo três camadas. À medida que você vai andando aqui, ó, o número de prótons não vai diminuindo para atrair as mesmas três camadas. Então o átomo ele vai ficando mais relaxado. À medida que ele vai se colocando para a direita, aqui, ó, a eletrosfera vai ficando mais solta. Por isso que a gente pode dizer que o raio do átomo ele varia também na horizontal e ele cresce da direita para a esquerda. Fala. Calma. A gente chega lá. Eu estou primeiro comparando neutro-neutro. A gente vai fazer isso agora na sequência, tá? Então veja, eu vou escrever aqui uma setinha e vou escrever assim: raio aumenta. Raio aumenta. Aí, o que que você pode escrever para você não esquecer a explicação, né? Por que que o raio aumenta da direita para a esquerda? Porque diminui a força de atração do núcleo para a eletrosfera. Vou repetir, ó. O raio aumenta para a direita, da direita para a esquerda, perdão, porque diminui a força de atração do núcleo sobre a eletrosfera. Então, diminui a atração núcleo eletrosfera. Núcleo eletrosfera. Tá? Por isso que você já viu em tabela periódica, ou em exercícios, às vezes em resumo, né?
As tabelas representam assim, ó, normalmente. Ó, esse esqueminho aqui, que é bem famoso nos resuminhos, né? Essas setinhas aqui, ó, elas estão mostrando pra gente em qual sentido na tabela os raios vão crescendo. Então, eles na vertical, eles vão crescendo de cima para baixo, por causa das linhas, e na horizontal, eles vão crescendo da direita para a esquerda, por conta desse empacotamento da eletrosfera ser maior ou menor, de acordo com a carga do núcleo, tá? Beleza? E aí, é aqui que começa a aula, tá? Vou falar para vocês a verdade. É aqui que começa a aula. Por quê? Porque essa informação vai fazer a gente tirar um monte de outras conclusões. É como eu costumo sempre brincar. Na química, gente, tamanho é documento. O que o átomo vai fazer vai depender muito do tamanho dele. A gente pode começar observando uma coisa bem legal aqui, ó. Se isso aqui é verdade, e é, eu posso dizer que os átomos menores estão localizados nessa região aqui, ó. Tenta imaginar, não precisa fazer, mas imagina você dividindo a tabela em quatro quadrantes, ok? Esse quadrante superior aqui, ó, é o quadrante onde você tem os menores átomos, porque eles estão mais para cima e mais para a direita. E o quadrante oposto são os maiores átomos. Se você olhar numa tabela periódica, deixa eu ver se eu estou com a minha aqui. Quer ver uma coisa? Se você olhar na tabela periódica, ó, nesse canto superior aqui direito, ó, eu tenho os ametais. Aqui, ó. Nessa regiãozinha aqui, ó. Certo? Os caras que fazem ligação covalente, né? Os malucos lá. E se você olhar para a tabela, o restante, a gente pode meio que olhar para a tabela assim, ó. Praticamente o resto da tabela, sobretudo aqueles elementos que estão mais para essa região aqui, ó, para a diagonal oposta, eu tenho os metais. Por que que eu estou fazendo essa consideração, pessoal? Porque eu quero que você comece a enxergar, primeiro, que a classificação metal e a metal, ela tem sim a ver com o tamanho do átomo. Não é só isso. Estou falando que a classificação é do tamanho do átomo. Mas os ametais, eles são átomos de tamanho pequeno, de maneira geral. Os metais são átomos que têm um raio maior. E é aqui que vai começar a diferença de comportamento deles. Os pequenos vão fazer uma coisa, os grandes vão fazer outra. Basicamente é isso, tá? É tipo assim, na química, quanto menor for um átomo, mais característica de ametal ele vai ter. Quanto maior for um átomo, mais característica de metal ele terá. Tá bem? Até aqui, beleza? Então vamos começar a discutir as propriedades que eu acho legais. A primeira propriedade que a gente discute, a partir do raio, né, é a energia de ionização. Energia de ionização. Às vezes vem escrito também potencial de ionização, tá? Tanto faz, energia ou potencial de ionização. Primeiro eu preciso definir o que ela é, e depois eu preciso definir por que que eu quero saber sobre ela. São duas coisas diferentes, entende? O que é energia de ionização? Ah, energia de ionização é... Não, não, não. Por que que eu quero saber sobre energia de ionização? O que que essa informação me dá? Então, ó, primeiro que ionizar lembra íon. Íon pra gente tem a ver com cátion ou ânion, certo?
Só que nesse contexto, ionizar tem a ver com um tipo de íon só. Deixa eu explicar para vocês. Imagina que eu tenha um átomo, por exemplo, que nem o sódio, e eu quero arrancar elétron do sódio. Tudo bem? Quero arrancar elétron. Para arrancar elétron de um átomo, o que que eu precisaria fazer com ele? Tem que dar energia. Porque aí o que é que acontece? Quando você dá energia para o átomo, os elétrons começam a sofrer transições. Agora, se eu der uma energia suficientemente grande, eu posso acabar arrancando o elétron do átomo. Você, tecnicamente, o que que é arrancar o elétron do átomo? É fazer ele fazer uma transição para o infinito e não voltar mais. Então, imagina um elétron saindo da camada 3 e indo para o infinito. Ah, isso é ionizar. Como é que a gente representa isso? A gente escreve assim, ó. Imagina um átomo X que vai receber uma energia de tal maneira que ele vai perder um elétron. De tal maneira que ele vai perder um elétron. Ó, como é que eu represento ele perdendo o elétron, né? Ó, ele virou um cátion, ficou X mais um. E o elétronzinho que foi perdido, ele representou fora do átomo, tá vendo? Ó? Aqui tem uma questão que é bem importante para a gente. Por quê? Na hora de escrever a equação, né, para representar a ionização, observa que eu coloquei a energia como se ela fosse um reagente, tá vendo? Ó? Quando a gente coloca a energia como um reagente, o que que eu estou querendo dizer com isso? O que que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que ela foi absorvida. Então, como é que a gente poderia, tipo, escrever, né? O que é energia de ionização? Energia de ionização é a energia absorvida por um átomo na perda de um elétron. Ou, se você quiser, você pode pensar assim: essa energia vem de algum lugar, não vem? Ela vem do meio externo. Então, um jeito que eu pensava quando eu estudei esse assunto é assim: é a energia de ionização é a energia que eu tenho que gastar para tirar o elétron do átomo. Pronto. Essa acho que é a melhor maneira de entender energia de ionização, porque aí você vai entender a importância dela. Tá, ó. Então eu vou escrever assim, ó. Energia necessária, energia necessária para promover, energia necessária para promover a retirada de um elétron do átomo. Do átomo. Danilo, que elétron você vai tirar? A resposta é meio óbvia. Aquele que for mais fácil. Danilo, que elétron é o mais fácil? É o de valência. Tudo bem? Mas eu não posso. Mas veja, a energia que eu vou fornecer pode ser uma energia tão grande que ela pode arrancar um elétron, dois elétrons. Você pode ter vários processos de ionização. Essa ionização, ela não precisa necessariamente acontecer com um elétron só. Tá? Eu vou escrever assim, ó. Um elemento pode sofrer mais de uma ionização. Até porque, né, pessoal, vamos lembrar de uma coisa aqui.
Vocês sabem que tem átomos que, por exemplo, aparecem na natureza com carga mais 2. Tem átomos que aparecem na natureza com carga mais 3. Então, por exemplo, tecnicamente, um átomo que aparece na natureza com carga mais 2, ele sofreu quantas ionizações? 2. Eu posso representar isso, inclusive. Tá? Claro, isso vai depender de átomos e átomos. Tem átomos que vão perder só um, tem átomos que têm essa facilidade para perder 2. Tá? Por exemplo, vamos supor que eu estivesse representando um átomo que nem o cálcio. Que o cálcio é um elemento que tipicamente perde 2 elétrons. Então eu faria assim, ó. Vamos colocar o exemplo do cálcio, ó. Cálcio mais energia de ionização vai dar cálcio mais um elétron. Ó, olha como eu escrevi aqui. Escrevi o cálcio recebendo uma energia de ionização, eu escrevi EI1, porque eu estou me referindo à energia necessária para a retirada de um elétron, do primeiro elétron. A gente chama isso, né, no contexto, de primeira energia de ionização do átomo. Primeira, primeira. Aí essa primeira energia de ionização fez o átomo perder um elétron. Então ele virou um cátion com carga mais 1. Agora eu posso pegar esse cátion com carga mais 1 e doar mais uma energia para ele. Colocar mais uma energia para eu retirar o segundo elétron. Ó, ó. Aí eu tenho, tá? Oi. Isso, então, o que que acontece? Essa energia, ela depende muito do tamanho do átomo. E aí entra um pouco a pergunta que a Malu tinha feito. Porque o que que acontece? Quando você retira um elemento, quando você retira um elétron de um átomo, automaticamente ele diminui o tamanho. Ele fica menor. Uma vez que ele fica menor, a eletrosfera, ela passa a sofrer mais atração do núcleo ainda. Então isso significa que se eu tentar tirar o segundo elétron aqui, essa energia vai ficar um pouquinho maior, né? Essas energias, elas vão crescendo à medida que você vai arrancando mais elétron do átomo, tá? Eu posso colocar assim, ó, E2 é maior que E1, tá? Fala, Malu. Deixa eu pensar se tem. Acho que aqui não, né? Porque eu precisaria que essa energia fosse devolvida de alguma forma, né? Porque assim, o que que eu estou fazendo com essa energia? Eu estou dando ela para o átomo, para o elétron ir embora. É diferente, por exemplo, quando o elétron transiciona. Ali é transformação. Aqui não dá para pensar. É só absorvida mesmo, tá? É só absorvida. Tudo bem? Tá, eu tenho duas perguntas aqui para falar sobre esse evento. Primeiro, qual a relação dessa energia com o tamanho do átomo? Acabamos de falar aqui mais ou menos. Da pergunta que a Milena fez aqui, eu já meio que dei uma explicada. Já dei um spoiler aqui. A relação entre energia e tamanho do átomo é que, para átomos pequenos, a energia de ionização tende a ser grande. Para átomos pequenos, a energia que você precisaria doar para o átomo para tirar o elétron dele é muito grande. Então a gente pode dizer que a energia de ionização ela cresce no sentido oposto ao do raio atômico. Os átomos pequenos terão energia de ionização alta. São átomos onde você precisa de mais energia para tirar o elétron. Quer ver? Pensa no átomo que detesta perder elétron. É o hélio. Ele é o átomo que tem mais dificuldade para perder elétron, porque ele é o menor. Átomos que estão por aqui, ó, tipo flúor, oxigênio, o próprio nitrogênio,
São átomos que têm energias de ionização altíssimas. Basta você pensar no seguinte: alguém já viu isso aqui na natureza? Ó? Isso aqui é impossível aparecer. Agora, isso aqui você já viu. Ó. Por que que você nunca vai ver um flúor carga mais um? Ah, porque ele não gosta de perder elétron. Mas não é isso, né? Ele gosta. A energia para tirar o elétron dele é tão grande que não tem processo na natureza que dê essa energia para ele. Simples. Agora, esse tipo de processo para ele é ok. Então, na verdade, pessoal, tem duas coisas importantes, que são as duas perguntas que eu estava fazendo. Primeira, a energia de ionização, ela cresce no sentido oposto ao raio atômico. Ou seja, a energia de ionização cresce de baixo para cima. Então, os átomos menores, aqueles que estão lá em cima da tabela, são os átomos que requerem mais energia para perder o elétron. E a energia de ionização, ela também cresce da esquerda para a direita. Olha lá. EI, EI. Tudo bem? E por que que é importante eu conhecer essa propriedade? Também já dei uns spoiler aqui na explicação. Na medida em que você mede uma energia de ionização, o que você está medindo, de uma certa forma, é o quão facilmente este elétron pode ser retirado. Entende o que eu estou dizendo com o quão facilmente? Por exemplo, tem átomo, pessoal. Vamos pegar uns átomos tipo daqui, ó. Malucada daqui, ó. Potássio, o césio. Esses átomos, se você fizer assim, ó, ele perde o elétron. A energia de ionização dele é tão pequena, tão pequena, que a probabilidade desse átomo perder elétron na natureza é muito grande. Inclusive, esses átomos que perdem elétron com muita facilidade, eles têm uma tendência de sofrer reações violentas. Vocês já viram um vídeo super famoso no YouTube de um cara jogando um pedaço de sódio na água? Sódio. Mano, explode. Deixa eu explicar que isso tem tudo a ver com tabela periódica. Ó, quando eu jogo sódio na água, olha o que acontece com ele, ó, gente. Por que que a reação ela é explosiva, né? A reação é explosiva por dois fatores. A reação é essa daqui, ó. O sódio metálico. O sódio está por aqui, ó, só para você sentir, tá? O sódio está por aqui, ó. O sódio reage com água, formando hidróxido de sódio, que é uma base, e liberando gás hidrogênio. Essa reação, ela libera hidrogênio, que é um gás explosivo, e ela também libera calor. Então, é uma reação explosiva. Agora, o que que isso tem a ver com tabela periódica? Por que que essa reação é tão violenta? Porque se você observar o que aconteceu com o sódio daqui para cá, ó, você vai perceber que ele mudou a carga. A carga dele aqui vale quanto? Zero. E aqui? Mais um. Ou seja, o que que aconteceu com o sódio? Oxidou. Perdeu o elétron. Ele tem uma facilidade tão grande de perder elétron que essa reação ela é violentíssima. Agora, joga ferro na água. O bicho nem reage. O bicho nem reage. Não é todo metal que joga na água explode. Por que que o ferro não explode ou o sódio explode? Simples. A posição dos caras na tabela entrega tudo. O ferro, ele tá por aqui, ó. E o sódio tá por aqui, ó. Então, o sódio, ele é um elemento que tem muito mais facilidade para perder elétron. O ferro já não tem. Vocês percebem o nível de coisa que você começa a explicar por uma coisa tão imbecil? Isso aqui vai desembocar onde? No potencial de oxidação, metal de sacrifício. Cara, tem um monte de coisas que eu explico por essa propriedade. Então, resumindo, a energia de ionização, ela mede a tendência do átomo de perder elétron. Essa é a ideia, tá? Vou escrever aqui, ó. A energia de ionização
está relacionada à tendência do elemento em se tornar cátion. Se a gente pegar aquelas tabelinhas de cátion que a gente decora, né? Fulano tem carga mais tanto, Beltrano tem carga mais tanto. Todos os elementos que a gente pega naquelas tabelas são átomos que têm energia de ionização baixa. Então, se algum átomo se aproximar dele, ele, pum, perde elétron. Outro átomo se aproxima, pum, perde elétron. Tá? E essa tendência do átomo de se tornar um cátion, a gente vai dar um nome para isso. A gente vai chamar isso aqui de caráter metálico. Caráter metálico. Existem metais que são mais metais que os outros. Vocês conseguem entender essa frase? Existem metais que são mais metais que os outros. Tem metal que não é muito metal. Você quer ver um metal que não parece metal? O ouro. Professor, o ouro? É. Você já viu o ouro enferrujar? Nem fudendo. Nem parece metal. Quando eu penso em metal, eu penso em uma coisa que enferruja. Ferro, zinco, que é um metal também bem vagabundo, né? Os metais que têm dificuldade para perder elétron, tipo ouro, platina, prata, ou são metais de caráter metálico meia boca. O que é metal raiz? Sódio, cálcio. Esses metal raiz, o cara vira cátion, foda-se, eu vou dar meu elétron para todo mundo. Ele oxida em qualquer lugar. Tanto é que se a gente saísse agora daqui da sala, todo mundo juntos, para uma excursão em torno do planeta, nós vamos pesquisar todos os átomos de sódio do planeta. Vou olhar um por um. Oi, sódio. Você não vai encontrar nenhum sódio no planeta assim, ó. Nenhum. Todos os sódios do planeta estão na forma de Na+. Onde eu encontro bastante sódio no planeta? Na água do mar. Todo sódio que está lá é Na+. Por que todo sódio que está lá é Na+? Porque o sódio tem uma energia de ionização tão baixa que todos os átomos que estão na Terra já ionizaram. Simples, tá? Vocês conseguem perceber isso? Como isso tem a ver com nobreza de metal? O que é um metal nobre? É um metal que tem dificuldade para fazer o que ele deveria, que é doar elétron, tá? É isso. Vamos falar da outra agora. Que outra? Afinidade eletrônica. Oi, sobre o sódio. Tem. Tanto é que você tem um experimento que eles fazem que é pegando lítio, sódio e potássio. Então o que eles fazem? No primeiro experimento eles pegam lítio e põem na água. Sai uma fumacinha lá, mas não dá merda nenhuma. Aí eles pegam sódio, já dá a explosão. Aí eles pegam potássio, dá uma puta explosão. Eles chegam a pegar, acho que até o frâncio, se não me engano. Um deles aqui eles pegam, acho, não sei se é o rubídio ou o frâncio. Cara, quando eles jogam o metal na água, dá uma puta explosão. A reação ela vai ficando cada vez mais violenta à medida que você vai usando o metal mais baixo. Isso é uma forma de você provar que a energia de ionização realmente ela muda. Porque quando a energia de ionização acaba ficando muito pequena, esse processo acaba sendo muito espontâneo. E é por isso que a reação acaba ficando mais violenta, tá? Vai liberar mais energia, tá? Beleza? É, então vamos lá. Ah, afinidade eletrônica. Essa daqui ela é um pouco estranha. Até porque é muito fácil você confundir afinidade eletrônica com com eletronegatividade. Mas não é a mesma coisa, tá?
Afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica, ela também é uma energia. Também, também. Só que ela é uma energia que vai estar relacionada com a afinidade que o átomo tem por elétrons. Então, primeiro eu preciso tentar entender de onde vem essa energia. Para a gente poder entender a afinidade eletrônica, pensa no seguinte: isso que a gente fez aqui, ó, foi pegar um átomo e tirar o elétron dele, né? Imagina que eu faça o contrário. Imagina que eu faça isso aqui, ó, gente. Eu vou pegar um átomo X, só que ao invés de eu gastar energia para arrancar o elétron dele, eu vou fazer o seguinte: eu vou pôr um elétron nele. Uh, Pus. E aí eu vou ficar olhando para a cara do átomo para ver o que que ele fala. Se ele gosta, se ele não gosta. Mas como que você sabe isso, Danilo? Pelo seguinte: quando você colocar o elétron no átomo, imediatamente ele vai virar um ânion, até aí beleza? Só que adivinha o que vai acontecer? Ele vai jogar energia fora. É mesmo? É. Gente, isso aqui é o contrário do que eu fiz do outro lado. Olha lá para a energia de ionização. Na energia de ionização, eu tenho um átomo, eu gasto energia para arrancar um elétron. Então você concorda que para eu arrancar o elétron, eu tive que dar energia para o átomo? Então, na ionização, o átomo ganha energia e solta um elétron. Ganha energia, solta um elétron. Aqui é o contrário. Aqui ele ganha energia, ele ganha elétron e solta energia. Pode ser na forma de calor, pode ser na forma de luz. Se for na forma de calor, ela é isotérmica. A gente usa um termo um pouco diferente, é exergônica. É tipo, libera energia, foda-se. Porque exotérmica é só para calor. Quando você quer falar que ela libera energia, você fala exergônica, tá? Agora, o que que essa energia mede? Na verdade, pessoal, essa energia vai dizer pra gente o quão feliz ficou o átomo. Porque, para pensar comigo, se o átomo perdeu energia, você concorda que ele ficou mais estável? O quanto ele ficou estável? Depende da energia que ele soltou. Por exemplo, tem átomos que liberam muita energia quando recebem um elétron. Muita. Me dá um exemplo de um átomo assim. O flúor, caralho. O flúor não gosta de ficar com carga -1? Então, por exemplo, o flúor, ele vai liberar uma puta de uma energia nesse processo. Então, se ele libera muita energia, eu vou falar, a afinidade eletrônica do flúor é alta. Ele ficou feliz, liberou muita energia. Você tem átomos que não liberam muita energia. Quando um átomo não libera muita energia, significa que ele não ficou muito estável. Então, eu vou dizer que ele tem uma afinidade eletrônica pequena. Então, eu vou escrever assim, ó. Quanto maior a energia liberada, maior será a afinidade eletrônica. Ou seja, eu estou falando de átomos que gostam de receber elétrons. Eu estou usando o termo gostar, mas vocês entendem, né? Figurado. Ele gosta de receber elétron. Ele tem propensão a virar um ânion. Exatamente o contrário dali, tá? Então, ó, afinidade eletrônica, crônica, se relaciona
com a tendência do átomo em se tornar ânion. E essa tendência que o átomo vai ter de receber o elétron ou de se tornar um ânion, a gente vai chamar de caráter ametálico. Tá bem, gente? Já estão percebendo que a gente está começando, sem perceber mesmo, assim, a já entrar na teoria de ligação iônica? Então, ó, pelo amor de Deus, tá? Na semana que vem, quando eu perguntar para vocês por que que o flúor ganha um elétron para ficar estável, eu não quero ninguém dizendo para mim que é mais fácil ele ganhar um do que perder sete. A puta que pariu para vocês. Por que que o flúor gosta de ganhar elétron? Não é porque é mais fácil ganhar do que. Não tem isso. O flúor gosta de ganhar elétron porque ele tem afinidade eletrônica alta. Simples. O sódio, ele vai perder um elétron. Mas não é porque é mais fácil perder do que ganhar sete. Isso não existe. O sódio, ele vai perder elétron porque ele tem energia de ionização baixa. Então, o que o átomo faz, gente, tem a ver com essas duas propriedades. Quando eu falo de ligação iônica, você está falando de um átomo que tem uma energia de ionização baixíssima e um átomo que tem afinidade eletrônica alta pra caralho. Literalmente, junto à fome com a vontade de comer. Um cara tem energia de ionização pequena, perde elétron. O outro tem uma afinidade eletrônica alta pra cacete. Um dos dois se aproximam, o que acontece com o elétron? Puf, pula. A transferência de elétrons, que a ligação iônica é isso, né? A transferência de elétrons, ela só consegue acontecer com essas duas situações. Por isso que você aprende lá na escola que ligação iônica é só metal com ametal. É por isso. Por que que é só metal com ametal? É um cara que tem afinidade eletrônica baixa, aliás, energia de ionização baixa para perder o elétron, e o outro que tem afinidade eletrônica alta para pegar o elétron. Tudo bem? Beleza. Oi, fala. Isso, aqui entra potencial de redução. Flúor, o oxigênio, tá? Como é que a afinidade eletrônica varia na tabela? Vamos lá, vamos escrever aqui. O que que faria um átomo ter afinidade eletrônica alta ou baixa? Para variar o tamanho. Para variar o tamanho. Gente, por que que átomo grande tem mais facilidade para perder elétron? Explica porque o que está escrito aqui é isso. Não sei se vocês estão percebendo, ó. Onde estão os átomos grandes? Aqui. São os átomos que têm mais facilidade para perder elétron. Por quê? Justamente porque eles são grandes. Se o átomo é grande, pessoal, você concorda que a camada de valência dele está longe do núcleo? E por isso que ele tem facilidade para perder o elétron. O flúor, por exemplo, tem facilidade para ganhar elétron. Justamente porque ele é o contrário, ele é pequeno. Os átomos, quando vão ficando muito pequenos, vão perdendo a facilidade de perder elétron, mas vão ganhando a capacidade de ganhar o elétron. Vão ficando cada vez mais eletroafins. Então, de novo, essa propriedade ela tem relação direta com o tamanho do átomo. Eu vou dizer o seguinte, ó, vamos colocar aqui do lado.
Quem são os átomos que mais gostam de elétrons? São os átomos que estão nessa região da tabela aqui, ó. Os átomos pequenininhos, eles têm mais facilidade para atrair elétrons do que para repelir os elétrons. Então, a afinidade eletrônica, ela vai ficando maior conforme o tamanho do átomo diminui. Afinidade eletrônica. É como se a gente estivesse separando os átomos em dois reinos, né? O reino dos doadores e o reino dos receptores de elétrons, tá? Oi, entra. O gás nobre não vai entrar na eletronegatividade, que é outra coisa. Apesar de que tem gás nobre aí, por exemplo, com uma afinidade eletrônica bem baixa também. Ó, tem elemento, gente, é só uma curiosidade isso, tá? Tem elemento que tem afinidade eletrônica negativa. O que que isso quer dizer? Elemento com afinidade eletrônica negativa. É elemento que ao invés de ficar estável quando ganha elétron, fica instável. Me dá exemplos de elementos que poderiam ter afinidade eletrônica negativa. Chuta assim, sei lá. Os caras da família 1A. Os caras da família 1A, muitos deles aqui têm afinidade eletrônica negativa. O cara tem ojeriza de elétron. É como se ele estivesse falando, meu, eu detesto elétron. Entenderam? Afinidade eletrônica negativa, ou seja, ele fica mais instável quando está com o elétron. Tipo, imagina gente, imagina um sódio assim, ó. Nem fudendo, do jeito nenhum. Tá? Elementos como, por exemplo, esses caras jamais vão ganhar elétron assim de boa, tá? Aí você começa a entender, por exemplo, até por que que tem alguns elementos que tem NOx fixo. Pode ver que os caras que tem NOx fixo, ou eles são metais, Na, cálcio, são os caras que têm muita tendência de fazer isso aqui, ó. Ou os caras que nem o flúor, o oxigênio, que é tudo negativo. NOx fixo. Então isso aqui, gente, vai influenciar até lá na parte de NOx. Vai explicar, vai ajudar a gente a explicar várias coisas, não é isso que eu estou falando, tá? Fechou? Agora eu vou para um efeito aqui, gente, para uma propriedade que a gente precisa tomar cuidado, porque ela, primeiro, é a mais importante de todas, que a gente vai levar para orgânica, vai levar para as cucuia, e muito aluno confunde ela com essa daqui, ó. Inclusive, eu já vi até professor falando na sala de aula que é a mesma coisa, e não é. Essa propriedade é a eletronegatividade. Eletronegatividade. Geralmente, o professor fala que eletronegatividade é a mesma coisa que afinidade eletrônica. Por quê? Porque é difícil explicar a eletronegatividade. É muito fácil, dependendo de como você explica aquilo, que o aluno comece a enxergar a eletronegatividade com isso. A afinidade eletrônica tem a ver com o fato de que você pegou um átomo e deu para ele um elétron e mediu a energia dele, não é? Acabou, a energia que foi liberada. A eletronegatividade é um outro efeito, gente. Para a gente entender a eletronegatividade, eu preciso lembrar vocês de uma coisa. Eu vou ter que dar o spoiler da aula da semana que vem, tá? Ó, quem descobriu esse negócio aí, gente, foi o Linus Pauling, tá? Tanto é que a gente chama a eletronegatividade de eletronegatividade de Pauling. Bom, o que que o Linus Pauling fez? Ele estava estudando ligações do tipo covalente.
Então, primeiro, eu só tenho sentido falar em eletronegatividade se eu estiver olhando para uma ligação covalente. Só é para isso que serve a eletronegatividade, é para ligações covalentes. E se você lembrar das coisas que você já estudou na tua vida, você deve lembrar que a ligação covalente ela é bem diferente da iônica. Porque na ligação iônica, um átomo, ele literalmente transfere um elétron para o outro. O átomo que perde o elétron fica um cátion, o átomo que ganha o elétron fica um ânion e a coisa caminha assim. Na ligação covalente, os átomos compartilham elétrons. A gente usa esse termo, né? Compartilhar elétrons. Tecnicamente falando, o que significa isso? Significa que, quando os átomos estão ligados, você tem a seguinte situação. Você tem uma região em volta dos átomos. Então imagina o seguinte, ó. Imagina que esse pontinho preto aqui, ó, seja o núcleo do átomo de hidrogênio. E aqui eu tenho o outro núcleo do átomo de hidrogênio. Essa região que eu simbolizei em volta aqui é a região onde o par de elétron vai ficar circulando. Porque compartilhar, pessoal, não é dividir. Compartilhar é usar ao mesmo tempo. Então, quando eu falo que um hidrogênio compartilha elétron com o outro, o que eu gostaria que vocês materializassem na cabeça? Que os elétrons ficam orbitando de maneira contínua entre os dois átomos. Os elétrons ficam ali. A gente fala que é uma nuvem eletrônica. Se você olhar para essa região, você vai ver que uma hora os elétrons estão mais para cá, outra hora os elétrons estão mais para cá. É como se você tirasse várias fotos e em cada foto o elétron parece assim, aqui, e assim vai. Só que o que o Linus Pauling descobriu? Ele descobriu que quando as ligações são feitas entre átomos diferentes, então no caso, por exemplo, hidrogênio com cloro, essa região aqui, ó, ela fica um pouco diferente em volta do átomo. É como se a região fosse uma coisa meio que assim, ó. Ó. Essa região onde o elétron fica girando em torno dos núcleos, ela pode ser uma região simétrica, tipo de um lado e do outro igual, ou uma região extremamente deformada assim. Então, primeiro, o Linus Pauling constata essa deformação de nuvem eletrônica. E aí ele vai propor uma explicação para isso. E para explicar essa deformação, ele cria o conceito de eletronegatividade. Ele não só cria, como ele ensina como medir a eletronegatividade. Porque não sei se vocês sabem, a eletronegatividade é medida. Por exemplo, FON, né? Fui ontem no clube. Lembra disso? A eletronegatividade do flúor na escala, ela vale 4. É um valor. A eletronegatividade do oxigênio, que vem depois, vale 3,8. Você não precisa saber o número, mas você precisa saber que isso é uma propriedade muito bem precisa. Ok? Tá, e o que o Linus Pauling fala? Fala, olha, sabe por que a nuvem eletrônica dessa molécula está torta? Porque os elétrons passam mais tempo perto do cloro do que do hidrogênio. É como se os elétrons ficassem, sei lá, 70% do tempo perto do cloro e 30% perto do hidrogênio. Eles passam mais tempo perto de um átomo do que do outro. Quando a nuvem é simétrica, isso significa que os elétrons passam exatamente a metade do tempo de um lado, a metade do tempo do outro. É aqui que começa a nascer o conceito de ligação covalente polar. Existem nuvens eletrônicas que são deformadas. Aí o que o Linus Pauling vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, olha, sabe por que isso acontece? Porque na hora de compartilhar os elétrons, o cloro exerce uma espécie de força que mantém os elétrons mais próximos dele. Não é uma força literalmente falando. Essa característica que o cloro tem de atrair os elétrons é o que ele chama de eletronegatividade.
Então ele vai dizer assim, olha, quanto mais eletronegativo for um átomo, mais deformada estará uma nuvem de compartilhamento. Então, o que que a eletronegatividade tem de diferente da afinidade eletrônica? A eletronegatividade, ela mede a capacidade de um átomo de puxar par de elétron numa ligação covalente, especificamente na ligação covalente. Aqui não. Aqui é, põe o elétron e vê se ele fica feliz. É diferente a coisa. Tudo bem? Eu vou escrever então assim, ó. O que que seria a eletronegatividade? É a tendência de um átomo em atrair nuvens eletrônicas covalentes. Nuvem eletrônicas covalentes. A deformação da nuvem, ela vai estar diretamente relacionada à diferença de eletronegatividade, tá? Quanto maior a diferença, ó, quanto maior a diferença de eletronegatividade, mais deformada estará a nuvem. Estará a nuvem. Ô, gente, se você estiver achando meio abstrato usar esse termo nuvem, né? Pensa em ligação covalente, tá? Então, por exemplo, né, quando a gente aprende, ó, todo mundo aqui já viu essa fila 30 mil vezes, né? Vocês já repararam que nessa fila não tem nenhum metal? Na verdade, a eletronegatividade, quando o Linus Pauling define, ele define para qualquer átomo, inclusive para metal. Então, por exemplo, tem umas tabelas na internet que você procura assim, tabela de eletronegatividade. Ele vai te dar a eletronegatividade de vários átomos. Então, por exemplo, você pega os átomos daqui, ó, dessa região, na tabela, os caras da família 1A e tal, a eletronegatividade é super baixinha, tipo 0,5, 0,8. Conforme você vai aqui no meio da tabela, ó, tem alguns metais que têm eletronegatividade tipo parecida com nitrogênio. Tem metal, por exemplo, que tem eletronegatividade 3, tipo ouro, platina. E você tem os elementos daqui, ó, onde tem o oxigênio, o flúor, que tem a eletronegatividade acima de 3,5. Então, só a título de você entender a diferença, se eu pegar o flúor, que é o mais eletronegativo, ele vale 4. O hidrogênio, que na nossa fila está bem aqui à direita, ele tem uma eletronegatividade de aproximadamente 2,1. Os metais, eles entrariam, a maioria deles para cá, ó. Por que que quando a gente põe essas filas na lousa, os professores colocam na lousa, raramente eles põem metal aqui? Porque o conceito de eletronegatividade, gente, ele é criado para poder falar de ligação covalente. Então, embora metal tenha eletronegatividade, a gente acaba nem precisando dela. A gente não vai se preocupar com a eletronegatividade de metal, tá? Beleza? Então vê, por exemplo, ó, o cloro, ele está aqui, ó.
A eletronegatividade do cloro acho que é 3,5, mais ou menos. Então, por exemplo, ó, se o hidrogênio se ligar com o cloro, vai ter uma nuvem deformada. Ok. Ou seja, os elétrons vão ficar mais tempo perto do cloro. Agora, imagina uma ligação entre hidrogênio e flúor. Como a diferença de eletronegatividade ela é maior, no caso do hidrogênio para o flúor, né? Quando os dois se ligarem, a nuvem vai ficar mais deformada ainda. Quanto maior for essa diferença, maior vai ser a deformação, tá? Que no futuro a gente vai chamar de mais polar, é a ligação, né? Quando a nuvem está muito deformada, significa que a ligação está muito polarizada, tá bom? Agora, veja como é interessante algumas outras coisas também que a gente ouve falar. A gente ouve assim, né? Olha, para uma molécula fazer ponte de hidrogênio, presta atenção na frase. Para uma molécula fazer ponte de hidrogênio, ela precisa ter H ligado a FON. Para pensar no significado dessa frase. H ligado a FON. O que que o H ligado a FON tem de especial? São as ligações que são mais deformadas. Pode perceber, ó, a ligação HF, ela tem uma deformação brutal. A ligação HO também vai ter uma baita deformação. E a ligação HN. Então, sabe o que o professor quer dizer quando ele fala que uma molécula para fazer ponte de hidrogênio tem que ter H ligado a FON? Ele está te dizendo o seguinte, querido: para uma molécula fazer ponte de hidrogênio, ela tem que ter uma ligação extremamente polar. E quais são as ligações mais polares que existem na química? HF, HO e HN. Se uma molécula tiver H ligado aí, ela vai ter polarização, mas não tão grande. Então, o que vai diferenciar lá na parte de interações moleculares, né? A ponte de hidrogênio e o de polo permanente é o quão polar é a molécula. Porque as duas forças são exatamente as mesmas. A ponte de hidrogênio e o de polo permanente são forças da mesma natureza. Só que a ponte de hidrogênio é uma força muito mais intensa, porque a molécula é muito polar. Tudo está encaixado, gente. Comecem a enxergar as coisas assim, tá? Já estou dando um monte de atropelo, né, na matéria, justamente para vocês já irem se acostumando. Beleza? Tinha uma outra coisa que eu queria falar. Acho que tá bom. Acho que não vai rolar. Bom, agora eu vou concluir tudo isso falando do caráter metálico a metálico, tá? Caráter metálico a metálico. Na verdade, pessoal, isso que eu vou falar aqui é meio que um resumo do que a gente falou, mas um resumo bem resumo. Hum. A gente pode olhar para essas, sobretudo para essas três propriedades, né? Energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade, e começar agora a traçar uma espécie de perfil do átomo. O que eu quero dizer com isso? A gente vai trabalhar com dois extremos, embora a natureza não seja feita de extremos, mas tudo bem. Eu vou ter átomos assim, ó, átomos com baixa energia de ionização, baixa afinidade eletrônica e baixa eletronegatividade.
Vamos tentar traduzir isso numa linguagem um pouco menos técnica? Átomos que gostam de perder elétron, ó, que têm facilidade para perder elétron, que não ficam muito felizes quando recebem elétrons e também não gostam de puxar elétrons numa ligação covalente. Vocês compreendem tudo isso? Que elementos são esses? São os elementos que a gente vai chamar de elementos metálicos. Tá? Então, quimicamente falando, o que que significa ser metal? Ser metal significa ter essas propriedades aqui, associadas ou mais ou menos, mas nessa linha. Baixa energia de ionização, baixa afinidade eletrônica, baixa eletronegatividade. Quanto mais essas coisas forem pronunciadas, mais metal ele é. Mais metal ele é. Então você teria o metal raiz e o metal Nutella, né? O que que seria o metal raiz? É um metal que perde elétron com muita facilidade, que detesta puxar elétron, tá? Então, esse esse metal, ele pode ter gradações, né? Ele pode ser um metal com caráter metálico acentuado ou um metal com caráter com caráter metálico mais discreto. E aí na outra ponta, literalmente mesmo na outra ponta, eu tenho os átomos com comportamento antagônico a isso. Átomos com energia de ionização alta. Ou seja, átomos que vão precisar de muita energia para perder elétron. Átomos que têm afinidade eletrônica alta. E átomos que são extremamente eletronegativos. Eletronegatividade. Esse conjunto de características mais acentuadas vai dizer que o elemento é um ametal. São os elementos ametálicos. Tá? E aqui, gente, vale o mesmo raciocínio, né? Você tem ametais que são mais ametais que os outros. Você tem ametais que têm um caráter ametálico mais acentuado. E o que que é interessante, né? Por que que eu estou colocando essas duas listinhas aqui? Porque essas duas listinhas vão ser colocadas justamente aqui na tabela. Olha que coisa louca. Eu vou dividir. Essa divisão é um pouco meio grosseira, tá? Mas só para vocês entenderem. Eu vou dividir a tabela assim, de novo, e assim, ó, ok? Não existe uma linha muito clara do quando a coisa deixa de ser metal a metal. Inclusive, se você lembrar, tem umas classificações de algumas tabelas que chamam esses malucos aqui de semimetal. O que que leva um químico a chamar um elemento de semimetal? O semimetal, ele pode ter algumas características de metal e outras de ametal, tá? Ou metalloide, os caras chamam de metalloide também, tá? Agora, se afastando dessa linha, que não é uma linha muito clara, para os extremos, aí eu tenho os caráteres ali. Então, por exemplo, o caráter ametálico, ele cresce assim, ó, para cá. Caráter ametálico. Então, tipo, quanto mais para a ponta da tabela tiver o elemento, maior vai ser o caráter ametálico dele. E para cá também, ó. Zum. O caráter metálico vai ficando cada vez mais acentuado. Em alguns resumos, pessoal, talvez quando você fusse na internet, pode ser que você encontre essa propriedade aqui, ó, não com esse nome, caráter metálico a metálico, mas com o nome reatividade. Às vezes vem escrito reatividade para um lado, reatividade para o outro, tá? Por que que eu não gosto de escrever reatividade? Porque dentro desse contexto, as reatividades são coisas completamente opostas. O que que é reagir para um não metal? Ganhar, puxar elétron, alguma coisa do tipo, né? Agora, para o metal, o que que é reagir? Doar.
Então, nessa reatividade, na verdade, tem a ver com tendência de perder elétron, tendência de ganhar, tá? E os elementos aqui, eles têm essa característica mais difícil de você determinar, tá bom? É isso. Dá tempo da gente fazer uns exercícios? Dá. Oi. É, porque não sei por que que eles falam. Eu não falo. Pra quê? É porque assim, eu não falo porque eu não sei explicar aquilo. Você já viu como é que funciona o ponto de fusão e ebulição, como ele é louco? Eu não tenho, não vou falar porque eu não sei como explicar. O que eu quero dizer com isso, Obi, é dificilmente vai cair uma propriedade que você não consiga explicar. Por isso que a gente fala mais dessas daqui, tá? Vocês sabem qual é a página? Ah, tá aqui, peraí. Página 28. Tem também densidade do átomo. Ô, gente, esse assunto, assim, agora que eu já falei, eu já posso falar. Não perde muito tempo nesse assunto, não, estudando em casa, tá? Tabela periódica. Faz ali uma meia dúzia de exercício, e, mano, tá? Segue o jogo. Porque assim, pro que se presta a tabela periódica, a gente já fez o que precisava, que é trazer esses conceitos para usar lá na frente, tá? Vamos lá. Lá na página 28. Questão número um. Observe os números atômicos dos átomos desconhecidos. Tem um átomo que tem número atômico X. Nossa, X. O outro átomo tem número atômico X-2. Tudo bem? Aí ele fala assim: com base nas situações mostradas nos itens a seguir, nas situações, diga qual delas não satisfaz a condição do número atômico. Então, tipo assim, ele vai te dar situações do tipo assim, ó. Se o átomo A for o magnésio, o B vai ser o cloro. Se o átomo B for o lítio, o A é o fulaninho. E ele quer que a gente diga se o que ele está falando tem a ver com isso aqui. Tudo bem? Antes da gente ler as frases, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. O que que ele quer que a gente pense quando ele me dá essas informações aqui, ó? Ah, o número atômico de um átomo é X e o número atômico do outro átomo é X-2. O que que ele está querendo que você pense? Tem alguma informação escondida aqui. Ótimo. Que mais? Agora pensa nisso que você me falou. Pensa nisso em termos de tabela periódica. Eu estou desenhando a tabela para ajudar a gente a perceber, tá? Você não precisa desenhar, só fica olhando aqui. Ah, como é que é? Três, quatro. Então, depende. Isso vai depender muito, né? Quer ver um exemplo? Deixa eu situar pra vocês entenderem. Ó, imagina que a tabela periódica é um tabuleiro. Cada elemento é uma casinha. Então, por exemplo, se o elemento A
tiver na casinha 20, por exemplo, é o cálcio, quem é o B? 18. X menos 2. Então, por exemplo, se o A for o cálcio, o B está aqui. Se o A for, por exemplo, o cloro, 17, o B vai ser o 15. Vocês estão entendendo? Tipo, o B ele está sempre duas casinhas atrás do A na tabela. Então, o que que a gente vai ter que verificar? Se nas frases que ele está me dando, isso procede, tá? O B ele tem que estar duas casinhas antes do A. Vamos ver na A. A, metal alcalino terroso do período seguinte a B, que é gás nobre. Vamos tentar desenhar o que ele falou? A. O que que é o A? Alô? Alô? Vocês querem ir embora já? Avisa. O que que é o A, gente? Tá, onde ele tá, o alcalino terroso? Onde é? Aqui, por exemplo, ó. Então, faz de conta que o A tá aqui. Se o A estiver aqui, onde tem que estar o B necessariamente? Duas casas antes. Então, uma casa antes aqui, a outra casa antes aqui. Então, se o A é um metal alcalino terroso, o B é um gás nobre. Entenderam? Então, isso é ok, né? Isso é ok. Então, a frase A, beleza. A frase A faz sentido. Tá bom. Frase B. O A está localizado no grupo 14, no terceiro período. Ó, grupo 14. Aqui é o grupo 13, que é a família do alumínio. Aqui é o grupo 14, a família do carbono. Terceiro período. Terceiro período está aqui, ó. Esse é o A. Ô, gente, se o A está aqui, ó, onde tem que estar o B, considerando que o número atômico dele é 2 a menos? Tem que estar aqui, ó. Concorda? Ó, aqui está o A, tira um, tira outro. Então, tipo, se o A tiver no grupo 14, o B tem que estar no grupo 2. O B tem que estar na família 2A. Ele está falando que o A está no 14, enquanto o B está no grupo 16, não. O grupo 16 seria aqui, né, ó, tá? Então a frase 2 é falsa. Frase C. A é um gás nobre. Põe o A é um gás nobre. A é um gás nobre. Se o A é um gás nobre, o B tem que estar aqui, ó. Não é? Porque ele é duas unidades a menos. Então vamos ver se isso bate, ó. A é um gás nobre do mesmo período de B, que é um calcogênio. Aê, achamos. Eu não sei se vocês lembram, pessoal. Esse grupo aqui, ó, grupo 16 ou família 6A, é a família dos calcogênios, a família do oxigênio. Então, se o A for um gás nobre, obrigatoriamente o B tem que estar na família 6A. Então, de fato, ele tem que ser um calcogênio. Tá bom? Tá? Verdadeiro. Eu coloquei verdadeiro na A, é verdadeira mesmo, A? Ah, tá. Então já acabou, né? Tô perdendo tempo aqui. Não, vamos fazer, tudo bem. A ira D. A é um metal alcalino. Onde que é metal alcalino? Família 1A, né? Eu pulei? Não, já fiz, não fez? Tá tudo bem? Não, é que você começou. Eu falei, o que ele tá falando? Vai, de novo. A é um metal alcalino. Volta o A lá no metal alcalino. Pronto. Se o A for um metal alcalino, gente, onde que tem que estar o B?
ele tem que estar na família 7A antes, aqui, ó. Porque ele é duas casinhas a menos, né? Então, por exemplo, se o A for um metal alcalino, o B tem que ser um halogênio, que é a família do cloro, né? E daí ele fala assim, ó, A é um metal alcalino e B é um halogênio do período anterior. Verdade. B é um halogênio do período anterior. Fica mais fácil fazer essa questão quando você está olhando para a tabela. Perceber isso sem fazer o desenho é um pouco mais chato. Tá? Então a resposta é B. Ele queria A que não satisfaz. Ok? Questão 2. Procure na tabela periódica o estrôncio, o iodo, o bismuto e o cobalto. E aí ele pede para a gente indicar algumas coisas. Número de elétrons que cada elemento tem na última camada, o último nível de energia preenchido. Gente, o que que ele quer dizer com último nível de energia preenchido? Hã? A camada de valência. Nível de energia, gente, é camada. Não é subnível, tá? Cuidado. E quer também a configuração para a camada de valência dos caras. Bom, vamos lá. Estrôncio, o estrôncio está aqui, ó. Estrôncio, o iodo, o bismuto, está aqui, bismuto, e o outro elemento é o cobalto. Puta, o cobalto eu não sei onde tá, velho. Eu sei que ele tá por aqui, eu acho que é 24. Deixa eu ver. 27? Não, pera lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cobalto. Na verdade, essa questãozinha aqui, eu coloquei lá pra gente fazer juntos, pra gente conseguir treinar aquilo que a gente fez na semana passada. Lembra que eu falei para vocês na semana passada que se eu souber onde está o elemento, eu consigo fazer a distribuição eletrônica dele sem saber o número atômico? Por exemplo, ó, vamos começar com o estrôncio. O estrôncio, ele está no grupo 2. Não sei se vocês lembram da semana passada que esses elementos aqui, ó, da primeira e da segunda fileiras, a gente chamou de elementos do bloco S. E chamamos de bloco S justamente porque a distribuição termina em S. Os elementos da família do estrôncio, eles vão terminar a distribuição com S2. Sendo que, no caso do estrôncio, ele vai terminar em 5S2. Tá vendo? Então, tipo, se a gente for fazer a distribuição do estrôncio, vai 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, talalá, 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 5S2. Agora, presta atenção aqui, gente, que eu quero fazer uma coisa muito legal. Vai imaginando o diagrama de Pauling. Hidrogênio, 1S1. Hélio, 1S2. Depois do hélio vem o lítio, né? 1S2, 2S1. 1S2, 2S2. 1S2, 2S2, 2P6. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Estão enxergando isso? O diagrama ele vai se auto-preenchendo até chegar aqui, ó, no 5S2. Tá? Então, olha o que eu vou fazer. Distribuição eletrônica, ele não pediu. Distribuição eletrônica do estrôncio. Procura para mim aqui quem é o gás nobre imediatamente anterior a ele. Vê aí. Criptônio. Criptônio. Então olha como eu vou escrever, ó.
Como é que escreve criptônio? É KR? É? Faz sentido isso? O argônio é até aqui, ó. O argônio, desculpa, o criptônio. O criptônio é até aqui. Então, o estrôncio, ele é o criptônio mais 5s2, tá, gente? Isso aqui, acho que foi até a Milena que tinha perguntado, você tinha perguntado semana passada sobre isso, que é uma maneira de você fazer a distribuição em função do gás nobre mais próximo da tabela, tá? Ele pede aqui a camada mais energética, que é a camada de valência é 5. Ele também pede para a gente dizer como é a camada de valência dos elementos dessa família, todos eles, né? Então, a camada de valência é 5. A camada de valência é do tipo NS2, não é? Qualquer um dos elementos dessa coluna vão ter família, vão ter NS2. Deixa eu ver o que mais que ele pediu também. Indica o número de elétrons que cada elemento tem na última camada. 2 elétrons. 2 elétrons. Tá? E represente a configuração geral para a camada de valência. É NS2. Tá, agora vamos pegar o iodo. Eu vou pegar o iodo, gente, porque o iodo está na mesma fila do estrôncio, ó. Tá bom? Então vamos lá. Iodo. Ô, gente, o iodo, ele está no lado direito da tabela. Vamos lembrar que os elementos do lado direito a gente chamava de elementos do bloco P, P de pato. O iodo, ele está na primeira, na penúltima coluna aqui, ó. Então a distribuição do iodo, ela vai terminar em 5s2, 5p, 5. Isso aqui vai ser a camada de valência dele, tá? Agora, toma cuidado aqui, gente, pelo seguinte: a distribuição não segue essa ordem. Por quê, ó? 5s2 está aqui, não tá? Vamos imaginar que eu queira chegar até o iodo, né? Então eu vou 1s2, 2s2, 2p6, 5s2. 5s2, 4d10. 4d10. 5s2, 4d10. 5p5. Se você for seguindo o diagrama de Pauling, esses elementos aqui, eles são tudo 5s2, 4d alguma coisa. É sempre um nível antes. Lembra lá da semana passada. Então aqui, eu só estou colocando a camada de valência, tá? Eu tenho uma camada de valência com 5, número 5, 7 elétrons, e a camada de valência é NS2, NP, 5. Aqui. Bismuto. Isso. Se eu fosse colocar em função do gás nobre, seria criptônio, porque assim, até aqui é o criptônio, ó. Aí depois vem 5s2, 4d10, 5p, 5. Ó, seria assim, ó. 5s2, 4d10, 5p5. Vamos fazer agora o bismuto e depois o cobalto. Bismuto. Ó, o bismuto tá aqui embaixo, né, ó. Vendo, ó? Aqui é 6s2, não é? 6s2.
5D10, 6P3. Exatamente. Então aqui vai ficar assim, ó. Vamos tentar fazer a distribuição eletrônica desse maldito. Pega pra mim esse gás nobre aqui, por favor, ó. Acho que é o radônio, né? Ou é o xenônio? Xenônio? Tá, então vamos lá. Quem é o bismuto? O bismuto é o xenônio, xenônio. Depois do xenônio vem 6S2. Aí depois do 6S2, 5D10, 6P3. 6P3. Aqui, ó. Tá, gente? Aí fica a camada de valência A6. Os elétrons de valência. Cuidado aqui, hein? Os elétrons de valência. 5, tá? E qual é a representação geral da camada de valência dessa galera? NS2, NP3. Observa que quando a gente vai representar só a camada de valência, eu não uso o 5D, né? O 5D ele está colocado da distribuição de energia, mas a camada mais externa é só a de maior número quântico principal, tá bem? E o Cobaltex? Oi, provavelmente tem F no meio, né? Lá na distribuição deve ter um Zfão lá no meio, tá? É, porque, mano, imagina, você vai distribuir 80, vai entrar no F. E o cobalto, gente? O cobalto é mais fácil de distribuir, ó. O cobalto ele tá nos transição. Transição é os malucos que terminam em D, lembra? D. Ô, gente, se você contar é, as colunas de transição aqui, ó, o cobalto ele tá na sétima coluna, da esquerda para a direita. Então, ó, a distribuição do cobalto é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D7. Tá bom? Ou então eu posso pensar em argônio, 4S2, 3D7. Ficaria assim, ó. Argônio, 4S2, 3D7. Ali. Nessa tabela que eu desenhei aí para você, que eu pus para vocês, tem os números das famílias B ou não? Não é que vocês têm aí na apostila? Bem aqui, ó. Tem algum númerozinho? Não? Ah, que pena. Que pena. Então eu não vou falar nada, tá? Senão vai dar merda. Bom, camada de valência. 4. Quantos elétrons tem? Quantos? 2. E a CV dele? Como é que é a CV dele? CV. A representação geral da camada de valência. De todos os caras que estão aqui, ó, gente. Mano, todos vão terminar em tananã S2, tananã menos 1 D7. Tipo assim, por exemplo, ó. Esse cara terminou em 4S2, 3D7. Esse cara vai terminar em 5S2, 4D7. 6S2, 5D7. Então vocês estão percebendo que no final das contas, todos eles vão terminar em tananã S2? Porque isso aqui não é camada de valência, hein? Se você perguntar para mim, qual que é a camada de valência do cobalto? É 4s2. Então a camada de valência desses caras é do tipo NS2. Aliás, todos eles, né, gente? Todos os transição, todos eles, tá?
que você fechou o livro? Vamos embora, né? Claro. Tudo bem, gente? Chega por hoje, tá? Os caras já guardando material. Puta, que engraçado. Não, aí ela tava guardando material, eu falei, o que você fechou o livro lá? Tchau, gente. Eu tô brincando, tá? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Amanhã começa o quê? Então, tem um pouquinho de exercício de gás pra fazer, que a gente faz em 20 minutos, meia hora e começa Steckel. Steckel. Que porra, Steckel. Steckel. Fala, Malu. Tá, deixa eu só desligar aqui o bagulho.